Olá, estamos aqui de volta com o programa Memória Acadêmica Trajetória. Programa esse que é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a ACJUS, sobre a coordenação da diretoria da ACJUS, formado pelo seu presidente, Dr. José Wellington Barreto e Dr. Antônio Clóvis, juntamente com a parte da tesouraria, que é a minha pessoa, Ricardo Alfredo. Os apresentadores deste programa é a minha pessoa, Ricardo Alfredo, e Edilson Gonzaga Júnior, que em breve estará aqui também apresentando para todos vocês. Inicialmente, eu quero agradecer por você ter aberto a porta de sua casa e nos receber com o nosso programa sobre cultura. O país, de um modo geral, precisa ouvir e aprender com esses grandes homens que têm aqui na sua telinha oferecido sua história, seu currículo e seus livros a toda a sociedade moçoroense, rio-grandense e do país. Por essas cadeiras já passaram diversos escritores e não é diferente hoje. Hoje está conosco e daqui a pouco vamos conversar com ele, Francisco Canidé Maia. E aí, antes de dar início a tudo, vamos ouvir o hino da ACJUS. O hino da ACJUS é formado pelo Conjunto Encanto. E o Conjunto Encanto tem a direção do maestro Gideon Lima, sob as vozes de Uelma Menezes e o nosso querido professor Paulo Fernandes, Dr. Paulo Fernandes, que tem sempre nos encantado com suas belas vozes. Ouçamos o Encanto, Grupo Encanto, cantando o hino oficial da ACJUS. Que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir, resistência, farol da liberdade, igualdade, a te impelir. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, é no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Mossoró há de filhos impávidos, é no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias.
sociais, como quem desempunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como quem desempunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Bom, gente, como eu disse para vocês, escutamos um belo hino da Sejus, cantado por Elma Menezes e por Dr. Paulo Fernandes, sob a maestria de Gideon. Mas hoje, especialmente, eu tenho o prazer de trazer um irmão, um amigo e um imortal, um escritor imortal, que tem uma longa história na cidade de Mossoró e no estado do Rio Grande do Norte, e que se diga em todo o país. Francisco Canidé Fernandes, Doutor Canidé. Doutor Canidé possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, UERN, 1991. Graduação em Direito pela Faculdade de Ciências e Tecnologia Mater Christi. Especialização em Auditoria Contábil pela UERN. Especialista em Direito Processual Tributário ou Direito do Processo Tributário, especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública, MBA em Gestão Cooperativas de Créditos. Também foi ex-secretário municipal de Planejamento e Gestão Financeira da Prefeitura de Mossoró, aqui no estado do Rio Grande do Norte. É advogado sócio da Maia e Maia Advogados, contador sócio da empresa de contabilidade e assessoria, ex-presidente da OAB, ex-conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Norte, acadêmico e imortal, membro efetivo da ACJUS. Canidé tem escrito e atuado em diversas áreas, com inúmeras produções. E aí nós vamos citar algumas, não todas, porque são uma grande diversidade. Uma das produções de Canidé é Função Social, fala um pouco sobre propriedade pública. Isso lançado pelo Sarau das Letras, o trabalho voluntário da diretoria e do conselho da OAB, também é um lançamento número 1, foi em 2016 a 2018. E Canidé tem uma gama de livros, artigos lançados. Canidé também foi um dos representantes aqui em Mossoró de diversas bancas, participou de diversas bancas. E para não ler o extenso currículo de Canidé, até porque ele é muito conhecido como advogado, contador, Canidé é um sucesso. Canidé é um sucesso. Onde colocou sua mão, fez sucesso. E essa pessoa simples que acata os convites, vem com generosidade. Oi, Canidé, seja bem-vindo ao nosso programa. Estou feliz pela sua presença, pela amizade que construímos ao longo desses anos. E quero agradecer inicialmente você ter tirado um tempo, reservado um pequeno tempo aí para a gente, para conversar um pouco sobre agora o Canidé, que já foi ex-secretário aqui da cidade de Mossoró, que é um dos grandes representantes da área do direito, que também é professor, que também é contador, é uma gama, é um ser humano com uma capacidade diversa. Seja bem-vindo, Canidé. Obrigado, queria agradecer, Ricardo, pelas elogiosas palavras, né? Vindo de vocês, da sua boca, eu sei que não é falsa os seus elogios, eu sei que vem do coração, a gente realmente é amigo, a gente realmente se respeita e estamos juntos na academia. Queria agradecer também ao presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Laurêncio Amorim, né, por essa estrutura, e o presidente da Fundação Aldenor Nogueira, Jório Nogueira, né, por essa bela estrutura. Eu estava agora admirando a bela estrutura que é a TV Câmara, né? E estamos aqui para conversar um pouco e mais uma novidade. Se Deus quiser, no mês de maio a gente está lançando um novo livro, né, que vai tratar sobre a validação dos títulos de graduação e pós-graduação adquiridos nos países do Mercosul aqui no Brasil. Então essa obra, se Deus quiser, já está sendo diagramada e talvez entre maio e junho a gente esteja lançando
lá na nossa querida Sejus. Que coisa maravilhosa. Canindé, eu tenho aqui duas pessoas que querem falar sobre você, tá certo? Um é o nosso presidente da academia, Dr. José Wellington Barreto, e o outro é o nosso querido, que já esteve conosco aqui, Raí Lopes. Quando ouviram falar, é Canindé? Eles, não, eu quero dar um depoimento. Então vamos ouvir nosso presidente, José Wellington Barreto, e Canindé vai ouvir também um pouquinho sobre Raí Lopes, falando sobre sua presença aqui no nosso programa. Ouçamos. Nós estamos aqui no Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, participando do nosso programa Memória Acadêmica Trajetórias, para dar uma palavrinha sobre o acadêmico Francisco Canindé Maia. Ele é titular da cadeira 39. Eu conheço o Canindé de muitos anos, foi meu aluno na rede pública de ensino, depois se consagrou-se como um grande contador, um advogado e escritor. E foi presidente da OAB aqui em Mossoró. É uma liderança da nossa categoria dos advogados em todo o Brasil. Eu tenho aqui o livro dele, um dos livros deles, publicado aqui pela Sejus, que é Função Social da Propriedade Pública, autor Francisco Canindé Maia. Então, um grande contador, um advogado tributarista, um advogado do sistema que trabalha com o direito tributário e também o direito eleitoral, certo? Um grande pai de família, um amigo e um excelente acadêmico. Parabéns a Canindé pela obra cultural, social e profissional. Caríssimo confrade Ricardo Alfredo, o nosso colega de academia, Francisco Canindé, é sem sombra de dúvida uma pessoa, um cidadão distinto, principalmente em suas profissões. Diria que é pioneiro naquilo que faz, tanto como de contador, quanto de advogado e de ex-presidente da OAB de Mossoró. Os cargos que já exerceu, aqueles que ainda exerce, todos eles, ele consegue ser pioneiro, consegue ser proeminente no que faz. Congratulo ao programa, parabenizo a todos vocês e estarei na primeira fila para ouvir o que ele tem a nos dizer, pois tudo que Canindé fala é um ensinamento. Obrigado. Bom, Canindé, agradeço já a Dr. José Wellington Barreto e agradeço também a Raí pela generosidade de nos enviar. Raí enviou um áudio com fotos e já o nosso presidente enviou um vídeo. Na sequência, eu quero até pedir permissão para a gente ouvir o nosso presidente apresentando a nossa sede, né? O presidente fez uns 3 ou 4 vídeos, ou um pouco mais, apresentando a sede da academia. Disse, olha, eu quero apresentar, depois de ter apresentado Canindé, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa sede. Então, ouçamos o nosso presidente José Wellington Barreto, presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, falando um pouco sobre a academia. Nós estamos aqui na sede da Sejus, o Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros. Nós vamos conhecer esta obra maravilhosa que é considerada como patrimônio histórico e cultural do município de Mossoró. Vamos adentrar para a gente conhecer alguns espaços do nosso palácio. Aqui é o nosso espaço de eventos, lançamento de livros, reuniões, sessões, acontecimentos. Este espaço aqui é em homenagem a Maria Alexandrina, uma professora que dedicou a sua vida à família, à igreja e à educação. Vamos adentrando. Aqui nós já estamos adentrando. Aqui já estamos adentrando ao palácio e aqui é o quadro de associados, a placa com o quadro de associados dos confrades e das confreiras. Foi inaugurada aqui essa placa no dia 9 de julho de 2022, na ocasião do aniversário do confrade e nosso vice-presidente Milton Marques de Medeiros. Aqui nós estamos já dentro do palácio. A primeira grande imagem é do nosso homenageado, foi meu vice-presidente, nosso vice-presidente,
Dr. Milton Marques de Medeiros. Aqui nós temos o nosso brasão, o brasão da Sejus, confeccionado em 3D, diretamente de Manaus, e uma homenagem ao nosso presidente de honra, Dr. Helder Heronildes da Silva. Vamos adentrar aqui a secretaria. Aqui nós temos as homenagens que a Academia recebeu do Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral, Academia Paraibana de Letras, Conselho de Presidência da Academia de Letras do Brasil. E aqui são outros troféus da Assembleia Legislativa que a Sejus recebeu. Aqui foi o nosso projeto, Lendo, Escrevendo e Aprendendo, que o ano passado o homenageado foi o Padre Sato Cavalcante Dantas. Esse projeto foi executado na Escola Padre Sato Cavalcante Dantas. Aqui é um quadro que mostra a posse da confreira Zilene Conceição Cabral Filho de Medeiros, com mais de 30 acadêmicos. A posse de João Mino, único moçoroense diplomata, assumiu uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, e nós estamos lá no Rio de Janeiro por ocasião desta posse. Vamos entrar agora na sala de reuniões. Esta sala de reuniões tem novamente o acadêmico número 1, que é José Wellington Barreto, Lúcio Ney, Tânia Mar, Dr. Milton e depois Dona Zilene, e os demais acadêmicos, que chama Memorial dos Acadêmicos. Nós estamos aqui na sala, nesse espaço que é dedicado ao Memorial dos Acadêmicos. Todos aqui são acadêmicos. Prosseguindo, nós vamos chegar agora no Memorial dos Patronos e Patronas. Começa com essa placa aqui em homenagem aos patronos e patronas. Nosso patrono é Rui Barbosa, e aqui são os patronos de cada cadeira, certo? Cada cadeira da Sejus tem um patrono, e aqui são a nossa homenagem, que é o Memorial dos Patronos e Patronas. Agora, aqui à nossa esquerda, nós temos a biblioteca. Biblioteca Acadêmica Sato Cavalcante Dantas, certo? É uma homenagem que a Sejus também presta à Sátrio, com esta grande biblioteca, em que todos os acadêmicos têm as suas produções literárias, e aqui aberta à comunidade, inclusive com internet gratuita, Essa biblioteca leva o nome do acadêmico Sato Cavalcante Dantas. Então, espaço para a comunidade. Começa com as obras dos acadêmicos e demais autores regionais. Bom, gente, depois de ter ouvido o presidente, vamos retornar aqui a Canidé, Canidé, normalmente aqui a gente tem uma gama de pessoas que nos acompanham, tanto na rádio, quanto no jornal que eu escrevo, aqui na TV também. São alunos de diversas áreas. Eu sou, acessoriamente, eu faço outras coisas, mas eu sou professor, sou educador. E nossos alunos, quando eu encontro nos locais, eu estou assistindo seu programa lá, programa da academia que você está apresentando, também com o professor Dr. Edilson. Eu disse, Jóia, muito obrigado. E são pessoas, Candé, de todos os níveis. De 6º a 9º ano, de 1º a 3º ano, e alunos da universidade, dos quais eu agradeço por ter mandado e-mail, tentado conversar comigo pelo WhatsApp. Agradeço a vocês. Palavras generosas a esse humilde servo de Deus. Não passo disso. Humilde servo de Deus. Candidé, nós gostaríamos que você, trouxesse um retrato, um apanhado da sua infância até a cidade de Mossoró. Primeiro, antes de tudo, agradecer ao nosso presidente, José Wellington Barreto, o baluarte da nossa academia. Nossa academia Verdade. Só é o que é por causa do nosso presidente, que é o timoneiro neste nosso barco, Nós que nos orgulhamos tanto da cultura de Mossoró. E o Wellington Barreto é quem faz esse barco andar. Ele é o timoneiro juntamente com a direção. Agradecer o amigo Raí pela mensagem, pelas fotos, pelas lembranças, A gente sempre está junto e costumamos dizer que eu, Ricardo Alfredo, Raí e Ângela somos a turma da risada da academia, Juntamente com a nossa grande, eterna presidente Tânia Mar. Mas, Ricardo Alfredo, falando da minha trajetória, eu costumo dizer, eu escrevi até uma crônica para um livro, aqueles 50 homens que fazem a história de Mossoró, que foi da Rafaela Costa e da Marilene Paiva. Eu escrevi uma crônica, quando eu começava, o texto já dizia assim, eu venci pela educação. E quando eu vi você falar que é
faz tudo, mas é professor, o maior orgulho da gente professor é ser chamado de professor. Eu não gosto de ser chamado de advogado, de contador, de doutor, de senhor, mas quando um aluno passa por mim e diz, professor, acho que é o maior orgulho de um professor é quando é reconhecido na rua, no shopping ou no próprio escritório, quando alguém lhe chama de professor. Então, o maior orgulho da gente que é professor por devoção é ser chamado de professor. E a minha infância, nasci em 1967, aqui em Mossoró, ali, onde se chama Baixinha, né, por trás do posto Itajubá, e aos 7 anos, 8 anos de idade, em 1975, fui morar na Coab, no conjunto Valfredo Gugel, né? E nesta crônica também eu digo isso, que venci pela educação, porque uma pessoa que esteve na minha casa e me viu brincando dentro dos morros de areia, quando estavam calçando a Coab, fazendo o calçamento da Coab, olhou para minha mãe e disse, Francisca, esse menino não vai dar para nada. E eu dei a resposta sim a ele, eu estudei, venci pelo estudo, tive a sorte e Deus abençoou a minha família para, em 1982, o meu pai ser reconhecido naquela lei dos ex-combatentes, foi reconhecido como ex-combatente da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, e nós, filhos desse combatente, tivemos direito a bolsas de estudo. E a minha mãe me botou em 1982 para estudar no Colégio das Irmãs. Aí já o início daquelas turmas mistas que entravam homens e mulheres. Em 1972 eu fui estudar lá no 4º ano primário e fiquei lá até a 8ª série. Então lá foi exatamente a minha formação como homem, como ser aos 14 anos. E daí eu saí para o Centro Educacional Integrado Eliseu Viana para fazer um curso que eu gostaria sempre de fazer, que era técnico em contabilidade. E lá no Eliseu Viana eu conheci muitos amigos, tive a oportunidade do meu primeiro estágio, que fui lá na empresa Paulo Irmãos, aqui em Mossoró. Eu estagiei na contabilidade com dona Salete Bessa, que era contadora, e me apaixonei pela profissão de contador. E essa história todinha, se você fizer todos os links até hoje, toda a minha história, minha trajetória de vida é pautada na educação. Por isso que eu dou tanto valor à educação. A gente está concluindo um doutorado, estou na fase de conclusão da minha tese de doutorado e estou falando exatamente sobre a nova lei de improbidade administrativa que mudou em 2021, entrou em vigor o ano passado. Eu estou tratando justamente sobre ela. É neste despertar de estudo que a gente vem escrevendo e falando. Então, assim, o maior orgulho para um pai é deixar o filho com o saber. Eu acho que é a maior herança. Eu, graças a Deus, meus 2 filhos estão comigo lá trabalhando, são advogados e contadores, estão lá comigo. E a educação, se o Brasil entender, se o mundo entender que a educação é que forma o cidadão, é que forma um país, não é capitalismo, não é nenhum tipo de recurso financeiro. O recurso é o saber. Com o saber, você consegue ver, você consegue aprender. Então, eu venci toda a minha história pela educação. É a grande verdade, Candé. A educação nos traz muitas alegrias. Dificilmente alguém que se educou não vence na vida. Eu tenho 3 princípios básicos, isso eu digo na sala de aula. E aí eu peço até perdão àqueles que me perdoem, que pensam diferente. Acreditar em Deus, estudar e trabalhar. 3 princípios fundamentais de uma sociedade. E quando você acredita em Deus, você vai honrar papai e mamãe. E quando você honra papai e mamãe, Deus se encarrega de lhe ajudar. Porque você está trabalhando e você está estudando. Vocês que são meus alunos aí, tanto da universidade, como do ensino fundamental, como do ensino médio, meu, de Edilson, de Antônio Clóvis, que é advogado, Edilson, que é advogado também, junto com seu tio Antônio Clóvis, vocês sabem muito bem das trajetórias daqueles que estiveram aqui. Pessoas de família humilde, mas que venceram na vida pela educação. Canidaí, sua chegada na Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a ACEJUS, como ela aconteceu? Recordo muito bem, né? Nós estávamos, à época, presidente da OAB Mossoró, e nós abrimos as portas da nossa OAB para a ACEJUS, desde a sua fundação, né? Em 2014, com o presidente Aldo Fernandes, e aí logo em 2015 eu assumi a OAB, e a partir daí começou essa convivência com os acadêmicos, começou essa convivência com a ACEJUS, e a admiração que eu tenho pela cultura de Mossoró me levou a me aproximar cada dia mais. E teve uma seleção, né, para que fossem, ingressassem na academia
mais 5 acadêmicos imortais, salvo o melhor juiz da cadeira 35 até a cadeira 40, né, que aí entramos eu, a professora Wanda Jacinto, a professora Ludmila, o professor Sérgio Coelho e eu acho que a doutora Jane. Então entramos os 5 na mesma época, esse ano de 2016, fizemos o nosso elogio e hoje fazemos parte da academia e eu com muito orgulho, sempre que posso e sempre que sou convidado, estou lá participando, inclusive da diretoria, a gente hoje faz parte da comissão de eventos da ACJUS. Então é bom a convivência hoje da cultura de Mossoró dentro da ACJUS, ou seja, a ACJUS, além de ser uma grande academia, ela agrega as demais academias ao redor dela. Muito bom. Canindé, a gente vai tomar um pouquinho de água, você está em casa também, tomar um pouquinho de água. Não esqueça, nós somos gratos a vocês por abrir sua porta, nos receber, sentar com sua família de frente à TV. Ô Maurício, eu não esqueci do que você me falou, não. Coloca os 2 filhos que fazem o 8º e o 9º ano, sentadinho ali de frente e diz, ó, escuta esses homens. Esses homens vieram assim como você, de família humilde, e venceram. Obrigadão, Maurício, audiência aí no Alto de São Manuel. Obrigado a você da Rua 1º de Maio também, pessoal profundamente ligado aí conosco no Alto de São Manuel. Vamos tomar uma aguinha, voltamos já. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Bom, gente, estamos retornando e o nosso entrevistado de hoje é o professor doutor Canindé Maia. É Francisco Canindé Maia, mas o nome fica mais bonito, Canindé Maia. Até porque eu gosto de Francisco também, que é algo bem nordestino, bem nosso. Professor Canindé, me diga uma coisa. Como é o nome do seu patrono? Qual o número da sua cadeira? Nos fale um pouco sobre esse seu patrono, o porquê da escolha dele. Ricardo, é uma história interessante, né? Meu patrono é Jerônimo de Sé Rosado Maia, né? A minha cadeira é a 39 e assim, eu tenho uma história de vida com a família de Sé Rosado, né? Na verdade, eu sou muito amigo do ex-deputado Carlos Augusto, que é o filho mais velho de Sé Rosado, né? Sou amigo da professora Isaura Amélia, que é um baluarte da cultura do Rio Grande do Norte, né? Já presidiu a Fundação José Augusto, né? Sou amigo e fui advogado do deputado Betinho Rosado, né? E fui agora advogado também do deputado Beto Rosado, que vem a ser neto de Sé Rosado. E também conheci e cheguei a conviver com Carlos Jerônimo de Sé Rosado, que era o filho mais novo do ex-governador de Sé Rosado, que não chegou nem a conhecer o pai, né? Porque o pai faleceu em 1951. A trajetória de Sé Rosado, Jerônimo de Sé Rosado Maia, é uma trajetória interessante. E eu me lembro muito que quando eu estava lendo para fazer a plaquete, fazer a nossa apresentação, o nosso elogio, para poder ter a imortalidade acadêmica, a história de Sé Rosado primeiro se confunde com a história de Mossoró, né? Sé Rosado, muito novo, chegou a ser prefeito de Mossoró em 1948, ele foi eleito prefeito de Mossoró, e logo em seguida, pelo destaque que ele teve a nível nacional, ele participou ativamente das campanhas a nível nacional, perdeu uma campanha com um candidato da UDN, que ele apoiava para presidente da República, mas os seus discursos, Ricardo Alfredo, nas praças públicas, a forma
de Jerônimo de Sé Rosado Maia falar com a população daquele ano de 1950, atraía as pessoas para gostar daquele jovem. E a sua história como empresário na cidade de Mossoró, gerindo e administrando vários empreendimentos do seu pai, Jerônimo Rosado, o trouxe à qualificação dos jornais de Natal. Na época, o Diário de Natal começou a propagar e divulgar o seu nome como um grande empreendedor e um grande empresário da cidade de Mossoró. E Jerônimo de Sé Rosado Maia, quando começou os primeiros comícios para ser eleito prefeito de Mossoró, já começou a se destacar pela sua oratória e pela sua forma de tratar aquele público que estava ali. E ele, candidato a governador, vejam só, em 1950, ele candidato a governador no ano de 50, no mês de junho, que foi a eleição, ele no último comício conseguiu colocar 100 mil pessoas. Olha só, 100 mil pessoas no comício ouvindo Jerônimo Rosado falar. Era uma quantidade imensa de pessoas. Naquela época, Ricardo, Alfredo e telespectadores da nossa TV Câmara, Mossoró tinha mais ou menos 40 mil habitantes. E ele se destacou de Mossoró como prefeito, como empreendedor, como industrial e foi alçar voos maiores e conseguiu sim ser governador do estado no ano de 1950 e assumiu a governança do estado do Rio Grande do Norte no dia 31 de janeiro de 1951. E mais, ele era tão visionário e empreendedor de um jeito e apaixonado pela aviação. Ele era apaixonado por aviação, conseguiu tirar o seu privé, ele pilotava avião, é tanto que o nosso aeroporto de Mossoró era aeroporto de Sé Rosado, em homenagem a ele. Ele, mesmo governador, não deixou a paixão pela aviação, continuou na aviação e por uma tragédia, por uma tristeza e um lapso do destino, ele veio a falecer justamente numa viagem de avião. Mas o que era que de Sé Rosado estava fazendo quando esse avião caiu lá em Sergipe, perto do campo de pouso? Estava indo para a capital federal, naquela época no Rio de Janeiro, atrás de recursos para o saneamento básico da cidade de Mossoró, para o saneamento da cidade de Caicó e a expansão do saneamento na capital natal. Ele estava em missão e nesta missão ele ainda estava atrás de 30 milhões de cruzeiros para investimento no estado do Rio Grande do Norte. E o avião, um tempo chuvoso naquela região de Sergipe, o piloto tentou pousar por instrumentos e a asa do avião bateu numa árvore e teve o trágico acidente, né? E o governador Silvio Pedrosa, que à época era vice-governador de Sé Rosado, recebeu por um telégrafo a notícia do trágico acidente, morrendo todos que vinham nesse avião. Realmente eu li essa história, uma história trágica de um grande orador. Candé, nós vamos ouvir um pouquinho agora Wanda Jacinto. Wanda Jacinto, ela é uma poetisa, né? Faz parte da nossa academia e hoje ela nos apresenta o poema Segredos, que é de sua autoria. Ouçamos Wanda Jacinto. Olá, vamos poetizar o nosso dia. Conta-me em segredo o que escondem teus beijos que tanto me encantam. Conta-me em segredo como entra e reina soberana em todos os meus sonhos. Conta-me em segredo sobre este olhar penetrante capaz de ler todos os meus desejos. Conta-me em segredo se estou em teus sonhos assim como estás nos meus. Poema Segredos, da poetisa Wanda Jacinto. Um bom dia para todos nós. Bom, Canidé, depois de ouvirmos aí essa bela poesia de Wanda Jacinto, eu queria que você nos desse uma visão de Canidé por Canidé. Canidé olhando assim, quem é Canidé hoje, da sua trajetória toda. Canidé por Canidé. Quem é Canidé? Um vencedor. Um orgulhoso vencedor, sem ostentar a palavra vencedor, mas um orgulhoso vencedor que consegue andar na cidade de Mossoró e no estado do Rio Grande do Norte de cabeça erguida. Um orgulhoso vencedor que não se orgulha por ser vencedor, mas tem o orgulho de coração de poder ter vencido na vida, ter uma família com 2 filhos
já ambos casados, Yuri e Unari, um advogado e outro contador, né? Minha mãe, ainda viva, dizia que eu tinha 2 profissões e tinha 2 filhos. Podia dividir os 2 filhos, eu dividi realmente. Um foi ser advogado e outro foi ser contador. Ambos trabalham comigo, as minhas noras trabalham comigo. Então, quando eu olho para a minha vida, olho para o meu passado, eu me sinto um vencedor, sem me orgulhar e sem diminuir as pessoas por eu ser um vencedor. O que é que eu procuro fazer? Ajudar as pessoas e mostrar para as pessoas que vou voltar de novo àquela velha tecla, meu caro telespectador da TV Câmara, a educação. A educação é que faz um homem vencedor, né? Não adianta você tentar vencer sem educação. Tudo hoje é com educação. Então, eu sou filho de um pedreiro, né, que tinha até o 4º ano primário, mas naquele tempo ele dava aula no Mobral. Por quê? Porque com o 4º ano primário ele sabia ler e escrever. E lá na Serra de Martins, onde ele morava, onde ele viveu, e se casou com minha mãe para depois vir a Mossoró, não tinha professores. E ele foi professor de ensino fundamental, lá do 1º ano, do 2º ano, ensinando a cartilha de caligrafia para aquelas pessoas que tinham menos instrução do que ele, que não sabiam nem fazer o nome. Então, isso me orgulha muito dizer que meu pai foi professor tendo o 4º ano primário, né? E hoje eu sou professor, me orgulho muito disso. Como eu disse a você, Ricardo, e disse também aqui os telespectadores, o meu maior orgulho é quando alguém me chama de professor. Isso me soa bem. Eu, durante a campanha eleitoral, como eu faço advocacia eleitoral, e a gente já vem militando nessa área há muito tempo, inclusive com parcerias na capital de Brasília, com um grande escritório eleitoral e um ex-aluno meu, né, que milita também na área da advocacia, quando ele ligava para mim e disse, professor, rapaz, eu gosto disso, rapaz, só para você me chamar de professor, vem aqui no meu escritório para tomar um cafezinho que eu tiro as dúvidas que eu tenho com você e você tira as suas comigo. Então, é muito orgulhoso, é muito bom para os seus ouvidos ouvir alguém lhe chamar de professor. Eu, às vezes, não me atento bem quando as pessoas me chamam de doutor, por exemplo, meu nome é Francisco Canindé Maia, eu sempre uso Canindé Maia. Quando eu estou viajando, os aeroportos, como você chama Francisco Maia, às vezes eu fico flutuando. É a mesma coisa quando a pessoa me chama de professor, já olho direto. Quando a pessoa me chama de doutor, eu fico procurando qual é o doutor que ele está querendo falar. Mas hoje o tratamento carinhoso, eu acho, e um orgulho que eu tenho é de ser chamado de professor, de ser professor e de ser realmente um vencedor. Canindé, assim, é uma curiosidade que nossos alunos têm também. Uma pessoa como você, que merece nosso respeito, consideração, é um grande vencedor. Não há dúvida quanto a isso. É um grande vencedor, um homem que vem de uma família tradicional, um homem que utiliza também a fé, é um homem coberto pela fé. E a gente se apercebe disso, Canindé, que o seu olhar é fixado lá na frente, conjuntamente com o seu coração coberto de fé. Então, Canindé, nos fale um pouquinho sobre essa sua passagem pela prefeitura como secretário, né? Você foi secretário de planejamento da prefeitura e a gente queria que você desse assim, uns retoques para os nossos alunos, o que é ser secretário de planejamento na prefeitura de Mossoró. Planejamento e gestão financeira, 2 áreas muito difíceis. Essa é a grande verdade. Nos traga um retoque sobre isso, para nossos alunos de todas as áreas entender. Ricardo, eu tive a felicidade eu fiz parte do 2º governo da prefeita Rosalba Ciarline. Eu era assessor na Secretaria de Cidadania, aquela época presidida pela professora Isaura Amélia. Eu era assessor lá, que depois sucedeu a professora Isaura, o secretário Gustavo Rosado, que é irmão de Fafá Rosado, que veio a ser a prefeita no ano 2004. Eu tive a felicidade, por conhecer muito, ser contador, conhecer muito de contabilidade pública, muito de orçamento, fui convidado naquela época para fazer parte do secretariado da prefeita Fafá Rosado. E eu fiz, sim, parte, durante 4 anos, com muito orgulho, de uma secretaria de gestão financeira, que era que cuidava dos recursos financeiros. Nós tínhamos naquela época, na cidade de Mossoró, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças. Então, toda a parte de planejamento de todas as secretarias da cidade de Mossoró, a parte orçamentária e a parte financeira, era centralizado lá no prédio do antigo Banorte.
tudo funcionava ali. E as demais secretarias, apesar de ter seus ordenadores de despesas, mas quem controlava, quem ia fazer as audiências públicas de apresentação da LOA, da LDO, do PPA, éramos eu e muitas vezes 1 ou 2 assessores para apresentar lá na Câmara, aquela audiência pública obrigatória, apresentar. Tive o prazer e a honra de conviver muito bem com os vereadores da cidade de Mossoró, convivi com o nosso presidente aqui da Fundação, Jório Nogueira, um excelente vereador, convivi muito bem com outros vereadores de oposição e de situação. Costumava dizer, tinha um jornal da cidade de Mossoró que às vezes fazia oposição ao governo, que todas as vezes que o jornalista desse jornal me ligava, eu dava a resposta para ele. Quando ele publicava alguma coisa no jornal, já publicava com minha resposta. E aí o que é que acontecia? Os demais secretários diziam, rapaz, esse cara lhe adula demais, porque toda vez ele já publica, eu disse, não, eu dou atenção a ele. Na hora que ele me liga, eu esclareço o que ele vai publicar. Ele publica a versão dele ou do eleitor dele e já publica a minha resposta. Por isso que eu não perco tempo. E hoje eu tenho uma grande relação de amizade com toda a imprensa da cidade de Mossoró. Justamente por esses 10 anos que eu passei na Prefeitura Municipal de Mossoró, eu fiz um laço de amizade. Eu lembro que eu participava constantemente do programa Jardins da Gazeta. E todo mundo estranhava por que Canindé participa tanto do Jardim da Gazeta. E muitas vezes era o próprio Gilberto, o próprio Juetê que me ligava e ia participar. Participava, várias vezes participei de outros programas de rádio e de TV da cidade de Mossoró. Por quê? Porque sempre eu dava atenção e sempre eu dava resposta. Eu atravessei, Ricardo Alfredo, só para concluir, no ano de 2008, a maior crise que o mundo viveu entre 2008 e 2009. E eu fechando os cofres da prefeitura, fechando o orçamento da prefeitura, dizendo que a gente estava em crise. Aí veio o nosso atual presidente Lula no seu 2º mandato e disse que o que vinha para o Brasil era uma marolinha. Eu fiquei desmoralizado, porque quem estava falando era o presidente da República. Mas sim, a gestão atendia sempre o planejamento, a prefeita Fafá sempre teve muita sensibilidade disso. E eu tive uma trajetória muito bonita na prefeitura, saí na metade do 2º mandato de Fafá para cuidar do meu escritório de advocacia e meu escritório de contabilidade, que estavam precisando muito de mim à época. Que coisa boa, Canindé. Nós ficamos felizes com sua participação. Vamos dar uma pausazinha rápido, só o tempo do comercial, e a gente retorna em 1 minuto. Vamos também tomar uma aguinha. Voltamos já. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Bom, gente, estamos de volta aqui no programa Memória Acadêmica Trajetórias e hoje o nosso convidado é Francisco Canindé Maia, que já foi presidente da OAB, já foi secretário, é professor, é contador, é advogado, é uma capacidade em si mesmo. E nós ficamos muito felizes com a sua presença. Acredito que em casa você também está gostando de ouvir um personagem histórico da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Canindé, nesse último bloco, eu queria falar um pouquinho, você trouxesse assim, um resumo sobre a sua presidência na OAB e em seguida a gente vai falar um pouquinho sobre os seus livros, tá bom? Como foi, Canindé, a sua presidência na OAB? Ricardo Alfredo, eu passei 10 anos na gestão pública municipal e por isso eu tinha impedimento da advocacia. Então, quando eu saí, resolvi sair no ano 2010, após a campanha eleitoral do ano 2010. Final do ano eu comuniquei, já tinha comunicado à prefeita, à época a prefeita Fafá, que ia sair no final do ano para dedicar às minhas atividades jurídicas e contábeis. E assim que eu saí, ingressei na ordem,
já no ano de 2011, ingressei na ordem por Natal. Na época, o presidente da OAB estadual era Paulo Eduardo Teixeira, né, já no seu segundo mandato. E nesse ingresso que eu fiz, eu comecei a participar das comissões temáticas lá por Natal. Trouxe a comissão temática de Direito Tributário e de Sociedade de Advogados, à época o presidente da OAB Mossoró era o professor Aldo Fernandes. Eu trouxe e fundei aqui em Mossoró a Comissão de Direito Tributário e a Comissão de Sociedade de Advogados, porque eu atuava nelas duas lá em Natal e sentia falta dessas duas comissões aqui, e comecei a trabalhar em ambas. E numa conversa despretensiosa lá no meu escritório, a gente pensando como era que a gente ia fazer na próxima eleição, porque Aldo não queria realmente ir para a reeleição, e surgiu o meu nome como candidato de consenso do grupo. E, Ricardo, realmente foi um candidato de consenso. Todos os ex-presidentes vivos apoiaram a minha candidatura. De José Severino de Moura, a Vicente Venâncio, a Tarcísio Jerônimo, ao próprio Aldo Fernandes, doutor Humberto Fernandes, todos esses ex-presidentes apoiaram a minha candidatura. E foi a maior vitória, tanto que o professor Humberto usou um termo no Twitter, é vitória cachapante. Né? Foi a maior vitória, geralmente a gente ganhava por 28 votos, 12 votos, 15 votos. Eu ganhei do meu opositor, hoje é meu amigo, professor da universidade, professor Denis, com 228 votos de maioria. E nós mostramos uma grande liderança, porque a minha maioria que eu tive em Mossoró, 228 votos, foi a mesma que o presidente Paulo Coutinho teve no estado do Rio Grande do Norte. Exatamente quem deu a vitória a Paulo Coutinho foi Mossoró. E quando eu entrei na OAB, por essa convivência que eu tenho com o poder público, eu implementei uma forma de gestão dentro da OAB trabalhada, gestão com planejamento. Cada ano eu fazia uma reunião de planejamento, eu tinha a minha assessora de comunicação, Isaíra Thalita, que graças a Deus está de volta na OAB com aquela maravilha de atenção que ela tem com os presidentes. E eu tive a felicidade de ter uma diretoria na pessoa do senhor vice-presidente Cálio Gameleira, que me ajudou bastante. Foi um homem que trabalhou a quatro mãos. É tanto, Ricardo Alfredo, que ao final da gestão eu resolvi ser candidato ao Conselheiro Federal e quando fui eleito renunciei ao mandato porque eu tinha que me dedicar à transição de Paulo Coutinho para Aldo Medeiros, que a gente, nessa época, a gente apoiou a oposição e tinha uma transição como se faz no município. O professor Aldo nomeou a equipe de transição, eu fiz parte da equipe orçamentária e financeira dessa transição e renunciei ao meu mandato da OAB e o Cálio Gameleira ficou como presidente, um parceiro, um querido amigo. Então, eu tive a sorte de ter ao meu lado grandes diretores e uma grande assessoria, começando e agradecendo a Isaíra Thalita, que foi o grande baluarte da comunicação da OAB nos 3 anos. Muito bem. Também está conosco, tem mandado um vídeo aí, Aldaci de França, poeta Aldaci de França, trazendo as mais belas poesias. Aldaci é professor também no município, do estado, é uma capacidade. Ouçamos na voz de Aldaci de França. Escute e aprenda com o professor Aldaci. Não tenho um segundo para reclamar, mas tenho uma vida para ser feliz, uma estrada longa para caminhar e poder chegar onde sempre quis. Em dificuldades nem quero falar, peço autoestima para quem se maldiz. E a dor da ferida não quero lembrar, e nem chorar as mágoas dessa cicatriz. Vou dizer sorrindo a quem me escuta, soldado guerreiro não foge da luta e nem teme arranhões de ponta de espinho. E essas batalhas perdidas e ganhas que empreendi em tantas campanhas mostraram-me o norte do melhor caminho. Nosso soneto, Longe de Reclamo, consta no livro nosso também, Versos em Formas Diversas. Além deste soneto, nós temos mais 9. E sem falar em diversos poemas em formas poéticas também diferentes. Então, versos em formas diversas. Quem interessar, pode fazer contato comigo por aqui, pelo WhatsApp 99220935, aqui do Rio Grande do Norte,
999220935. Um abraço a todos e a todas. Muito bem, depois de ouvirmos aí Aldacir de França, o grande professor, um abraço, Aldacir, obrigado pela participação. Vamos voltar aqui, Canidé, você falar um pouquinho agora dos seus livros. Fique à vontade, fale tudo que você desejar sobre os seus livros, que não são poucos. E tem agora um último lançamento, né? Você já iniciou lá, no início eu ia deixar para falar agora no finalzinho, mas já tem um livro aí que eu andei lendo, já está, como se diz, já está no forno, já para ser lançado. Nos fale um pouquinho sobre seus livros. Primeiro, um livro que eu construí quando eu estava fazendo um dos primeiros módulos do meu doutorado, que foi a função social da propriedade pública, né? Porque a propriedade pública ela não pode usucapiar, você não pode se apoderar da propriedade pública, né? Mas o cidadão comum, quando ele tem uma propriedade pública que não está cumprindo sua função social, o Estado pode ir lá e tomar ela para construir habitação, para fazer qualquer coisa, fazer uma praça, fazer um posto de saúde. E também quem está lá com a posse daquele bem pode usucapiar. E eu vinha dizendo nesse livro que a função pública de uma propriedade que ela não está rendendo, não está atendendo a função pública, ela pode ser tomada pela iniciativa privada, para que ele venha a produzir, a fazer a função social. Um exemplo claro é uma propriedade pública inativa dentro do mato, que tem lá para fazer uma praça e não faz, para fazer um hospital, e uma empresa privada, por exemplo, tenta usucapiar para construir um hospital, né? Então, hoje o direito não aceita isso, as propriedades públicas não podem usucapiar, mas a gente vem dizendo isso, porque tem muita propriedade pública sem cumprir a sua função social. Eu venho defendendo isso no livro. Eu tenho um pequeno livro, inclusive eu vou até tentar agora dar uma melhorada, fazer uma segunda versão, que fala sobre os conflitos no Haiti. A guerra do Haiti. A gente fala da guerra da Rússia, da Ucrânia, mas a gente não esquece que no Haiti a gente tem uma guerra aí eterna, né? A gente tem uma luta eterna de guerra. E eu vou, se Deus quiser, próximo ano, vou fazer a segunda versão desse livro para a gente publicar. E o livro que está no forno, como você disse, eu venho falando sobre isso em vários pedaços, e agora juntei tudo e consegui fazer um compêndio, fazer um livro, a validação dos títulos de graduação e pós-graduação adquiridos nos países do Mercosul, exemplo, Bolívia, Argentina, no próprio Uruguai, no próprio Paraguai. Muitas pessoas estão indo fazer medicina na Bolívia, fazer medicina na Argentina, e quando chega aqui tem que fazer o revalida. Então eu venho falando de tudo isso, tratando de tudo isso nos nossos livros. Tem também aquelas pessoas que fazem mestrado e doutorado, por exemplo, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, chega no Brasil, a gente está falando como é que isso vai ser validado. A gente vem mostrando como tem que validar, quais são as universidades, qual é a regra que o MEC, que a CAPES trata para que você possa validar o seu título aqui no Brasil, por exemplo, para um concurso público. O concurso público, se você fizer um doutorado ou um pós-doutorado fora do Brasil, mesmo que seja no país do Mercosul, para você participar de um concurso como doutor, ele tem que ser validado pela universidade local. Para a docência na universidade particular, para a gente mesmo utilizar, a gente recebe o título de doutor, e é assim que é feito, porque o CONEAL, por exemplo, que é o MEC, lá da Argentina, ele tem o mesmo estilo do nosso MEC aqui no Brasil. Tem a CAPES de lá, tem tudo direitinho. Então você só precisa validar. Então eu venho tratando tudo isso no livro, aí talvez ao longo de quase 450 páginas. É um livro longo, a gente juntou legislação, juntou um monte de coisa. É um livro que vai tratar doutrina e jurisprudência, tudo atrelado, e experiência própria, tudo atrelado. Que coisa boa, isso é importante, porque normalmente existe essa confusão, né? O pessoal sai daqui para ir fazer medicina lá e às vezes não são bem informados, apesar de fazerem medicina, não sabem desse processo de revalidação, né? E existe também a avaliação, que é outro processo interessante feito pelo MEC. Canidé, assim, voltando aos seus livros, esse livro, 450 páginas, ele dá um direcionamento total para a revalidação, não é isso? Dá, inclusive, professor Ricardo, ele vem com a atualização, o que o MEC está dizendo agora, quais são as regras que a CAPES diz agora e quais são as universidades, porque para que você entenda, o ouvinte, o telespectador que está em casa, para que você entenda como é que você precisa validar, por exemplo, um título de doutorado
que você conseguiu de doutorado em ciências jurídicas, por exemplo, na Argentina, para que você valide aqui no Brasil as cadeiras que você pagou lá, os créditos que você utilizou lá na Universidade Federal da Argentina, tem que bater com as cadeiras que estão aqui na universidade, por exemplo, na Universidade Federal do Paraná. E você faz esse pedido, tem um formulário no MEC, tem um formulário, as regras quem faz é a própria universidade, e você entra lá no site da universidade, coloca todos os itens, objetivos e requisitos que tem lá, ela vai fazer uma avaliação, vai bater a temática das cadeiras e se tiver alguma divergência, ela faz você pagar 1 ou 2 créditos presencial ou por videoconferência e você consegue sim validar o seu título pagando uma taxa. Aí sim, aí vai ter todo o trâmite que você vai ter que fazer a tradução por um tradutor juramentado para o diploma, para a ata da sua defesa de tese, para a sua própria tese que você apresentou possivelmente em espanhol. Então, tudo isso está lá traçado no livro do começo ao fim, tratando de direito, tratando de legislação e tratando também das regras próprias da CAPES para que você consiga fazer essa validação. Candé, estamos chegando no finalzinho, nós queremos agradecer, foi a aula que você deu aqui. Uma aula de cidadania, de conhecimento jurídico, de escritor, foi uma aula. Eu fico feliz quando eu vejo as pessoas que eu tenho admiração e que eu gosto trazer para o nosso público, principalmente nossos alunos, uma aula de cidadania. Candé, fique à vontade, suas considerações finais. Agradecer e ficar sempre lisonjeado, né, com os seus elogios, dizer que a recíproca é verdadeira, eu lhe admiro muito, você sabe disso. Não é a primeira vez que a gente se trata como amigos, a gente convive muito bem na Seju, e vou repetir, a gente tem aquele grupinho ali de conversas, né, e que sempre tem os grupinhos de determinadas associações e comunicação entre um e outro, geralmente se comunica mais com algumas pessoas. Queria, primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade, né, oportunidade de vida, oportunidade de vencer, oportunidade de contar a minha história, como já contei em crônica, como já contei para amigos. Quem me conhece sabe da minha vida, sabe que eu sempre tive orgulho de ser moçoroense, de levar a história de Mossoró para todo o país. Lá em Brasília, alguns conselheiros federais me chamavam de Mossoró, vamos para cá, Mossoró, vamos para cá, porque é um orgulho a gente ser moçoroense. E logo quando eu cheguei lá, que ele me chamava de Mossoró, eu disse, olha, não se preocupe, que eu não vou me preocupar porque você me chama de Mossoró. É o orgulho, pode me chamar de Mossoró. E às vezes os meninos brincando mesmo, botava lá na plenária, meu nome Canindé é Mossoró, né? Só para que a gente entrasse num clima de brincadeira. Mas agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, depois a você, Ricardo Feito, ter me convidado, ao presidente da Fundação Aldenor Nogueira, Jório Regis Nogueira, ao presidente da Câmara Municipal, que essa TV Câmara ter sido ampliada, ter sido melhorado, excelente. Parabéns, Jório Nogueira, parabéns, presidente Laurêncio Amorim, e parabéns à Sejus por manter esse programa, como disse você, que leva cultura aos lares moçoroenses. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Bom, gente, a gente fica super feliz com a presença de Canindé, não é só um amigo, sou até suspeito em falar, mas foi uma aula realmente de cidadania e de direito. Eu quero agradecer a todos vocês que abriram a porta da sua casa, a janela, nos deixou entrar, trazendo informações sobre cultura, informações sobre as mais belas poesias, informações diversas, inclusive da nossa academia. A vocês que estão em casa, com sua família, sentadinho, nos assistindo, o nosso muito obrigado. A Canindé Maia, que nos trouxe esse leque de informações importantíssimas da cidade de Mossoró, do estado do Rio Grande do Norte e do país. Também nosso agradecimento por sua participação conosco. Com certeza, vamos fazer mais alguns outros programas juntos. A todos vocês, desejamos que sejam dias extraordinários e agradecemos por sua generosidade em nos receber em sua casa. Ficamos para o nosso próximo programa. Até logo!